Olá, bom dia. Me chamo Roberto Turminha, aqui do canal Cartório em Gestão. Vamos hoje no episódio 19, em nosso sábado da Semana Imaginária, falar da parte TI. Quando não está com a equipe, não está com atendimento, e aí você vai desenvolver algumas questões das atividades suas. Eu tenho uma pergunta rápida. Se você demitir um funcionário hoje, ele consegue acessar o sistema de casa? Ou pior, se sumir dinheiro no caixa ou um registro que for alterado indevidamente, você consegue provar tecnicamente quem fez isso? No seu cartório, todo mundo usa o usuário admin ou cartório com a senha 1234? Você não tem sistema, você tem uma bomba relógio. Muitos titulares se preocupam com hackers russos, mas o risco de segurança da informação está sentado na cadeira do lado. É o acesso interno mal gerenciado. A maioria dos problemas de segurança em estruturas como de cartório se dá por engenharia social. Não se dá por algo tecnologicamente muito avançado ou muito difícil, ou um vírus, Pode existir? Pode, eu acho que são métricas que a gente vai discutir. Mas hoje o que eu quero trazer para vocês é a parte da responsabilização das senhas. Hoje, na Competente TI, a gente vai acabar com essa casa da mãe Joana digital e a gente vai falar de controle de acesso. No meu manual de tecnologia, existe a premissa que dar acesso com segurança existem dois pilares essenciais. Autenticidade, então você tem que garantir que o acesso é realmente quem de fato está manuseando, e controle de acesso, capacidade de limitar o que cada um pode ver ou fazer, e também a questão de logs. Você precisa ter rastreabilidade disso. O que poder fazer e como fazer, e quem é responsável que possa fazer isso, é voltando àquela ideia da gestão do conhecimento. Não existe, o conhecimento é de A a Z. A pessoa pode saber até B, até C, até E, mas não existe A.1, ponto 2 ou ponto 3. Você não faz compartimentalização. Você faz subordinação da informação, do dado, do acesso, e essa forma você vai conseguir escalar o seu negócio. No cartório, esse é o princípio da rastreabilidade. Cada ato praticado no sistema, uma escritura digital, um selo ou um caixa fechado, precisa ter um DNA. E o DNA é o login do usuário. Então a gente precisa de um avatar digital, e esse avatar digital está vinculado ao login, está vinculado ao CPF. Se você permite que a estagiária use a senha do substituto só para ganhar um serviço, você acabou de destruir a validade jurídica da sua auditoria interna. E o erro clássico dos 100 primeiros dias é aquela preguiça digital. Às vezes alguém que vai dar manutenção do software, aí ele é um prestador de serviço, ele vai vir e vai te oferecer por 150, 200 reais por mês, por máquina, para controlar, para antivírus, para isso, aquilo. Ok, é importante, você pode fazer, a gente pode pensar em forma de baratear, isso é uma discussão mais longa, mas não adianta você fazer toda essa estrutura e você não ter controle de senha de acesso. Você precisa criar uma estrutura que gere individualização e responsabilização de cada ato para cada colaborador. O funcionário diz: ah, doutor, eu esqueci minha senha, eu vou usar da Maria aqui rapidão. Ou então, o cartório tem um computador no balcão que fica logado o dia todo com o usuário genérico, atendimento. As 5 pessoas estão ali usando a mesma máquina. E aí, às vezes, na vontade que a gente está de reduzir, às vezes, economizar, reduzir custo, e a arquitetura da maioria dos sistemas de cartório fica cobrando por usuário, você acaba falando, não, vou manter aqui um usuário, vou fazer isso, aí a pessoa vai lá e resolve. Gente, isso está dado que é uma tragédia projetada. Não faça isso no cartório, por favor. O erro fatal também é o post-it com a senha do monitor. Então, a pessoa tem uma senha no computador, ele vai pegar um post-it amarelo na lateral do monitor. Ou senão ele vem e coloca um papelzinho com um durex, cola embaixo do teclado, como se ninguém pegasse, levantasse o teclado e olhasse. Então, essa não é forma de trazer segurança para o seu cartório. Ah, Alberto, você trouxe muito problema, mas e aí? Qual que é a solução? A solução é do menor privilégio.
Então a gente aplica a regra do menor privilégio hoje mesmo. Um CPF, um login. Ninguém, absolutamente ninguém compartilha senha. Nem você. Se você precisar dela para fazer algo no sistema, essa pessoa não está de acordo com a estrutura da matriz RAS que você desenhou. Eu, como substituto, eu tenho a minha senha, a Beliane tem a senha dela, eu não tenho senha de nenhum escrevente, eu não tenho senha de nenhum outro colaborador dentro do cartório. Porque tudo que eu faço na minha senha. E isso você tem que criar essa cultura com zero tolerância. Outro ponto que é interessante é a segregação da função. Você lembra da matriz RAS que a gente falou no episódio 5? O sistema tem que refletir isso. Sistema, gente, é um potencializador de fluxo. Se o fluxo é ineficaz, o sistema vai ser ineficaz. Se você quer que um sistema rode bem, você precisa de matriz de responsabilização de cada um dos atos. Você precisa determinar a forma correta de se fazer, porque com isso vai reverberar também para o digital, que seria o sistema. Outro ponto que é muito importante você começar a desenvolver é a política de bloqueio. Então a pessoa vai levantar da máquina, aperta lá o Windows L, que seria o Windows Lock, que você trava o computador, suspende a máquina, bloqueia a máquina, não deixa a máquina aberta. Porque ela aberta, mesmo que você buscar um café, parece bobagem, mas um cliente mal intencionado ou um colega pode fazer um estrago com 30 segundos com a tela aberta. Então não deixa. Se você tem uma responsabilidade gigante em cima dos livros do acervo, também tem uma responsabilidade gigante de uma forma digital que possa fazer uma alteração. Às vezes uma pessoa pode pegar, clonar a estrutura do Wi-Fi do cartório. A pessoa com 30 segundos numa máquina que esteja logada na rede, ela tem um monte de coisa que ela pode fazer. E aí você vai descobrir só quando o estrago está feito. Então, cria cultura. A pessoa saiu, levantou, está com o laptop, fecha a tela, bloqueia. Ou, quando ela vai sair ou vai levantar, faz o bloqueio, abre a senha quando ela voltar. Ah, não, eu vou só buscar uma água. Tudo bem, faz o bloqueio. Não custa nada. Só se precaver, tá? Você não usa cinto de segurança só na hora que você pode ter uma batida. Se toda hora que você entra dentro do carro, você coloca o cinto de segurança e liga o carro. Por quê? Você está se precavendo. Então, essas pequenas coisas vai criar uma cultura de precaução no seu acervo digital. Aqui, pessoal, eu fiz para vocês uma ferramenta. Quem está no grupo vai poder acessar essa ferramenta. Ela está lá no Google Drive. Aqui eu estou deixando para vocês o QR Code do Instagram, que é o perfil do Cartório em Gestão. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu desenvolvi uma ferramenta. Essa ferramenta é de inteligência artificial, chama Cartoria, tá? É cartoria.tormin.com.br. Tá lá no meu Instagram, vocês vão poder ver. Tem um acesso gratuito nos primeiros dias. Teste a solução, que vocês vão ver que vai ajudar muito no extrajudicial. A parte de tecnologia, gestão é comigo, mas a parte de direito, de fato, quem fortaleceu muito, gerou muita robustez, foi a minha esposa, que é tabeliã, e com isso ela conseguiu consolidar um conhecimento e ela trouxe, e eu deixei de forma prática para que você possa acessar. Então, para os titulares que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, no grupo também eu vou informar o link cartoria.tormin.com.br. E de toda forma, aqui está o QR Code do grupo de WhatsApp e também do perfil do Instagram. Bom, essa planilha a gente vai ter duas partes de controle básica, tá? Duas abas. Então aqui eu vou querer que você pegue e informe quais são os usuários do sistema, quem que é o funcionário, qual que é o nome completo do funcionário que está acessando essa senha, qual que é o cargo dele, o status dele, se ele está ativo, como que ele está, qual é o tipo da senha, se ela é genérica ou se ela já está sendo individual, quando é que foi a troca da última senha e qual é a ação necessária. Pessoal,
fazer um PDCA disso trimestral é muito salutar, tá? Você vai fazer agora, inicialmente, vai compreender como é que tá, vai fazer um mapeamento, começa a gerar trimestral e crie dentro do seu fluxo de contratação no onboarding da pessoa ou na demissão e desligamento para retirada dessas senhas. Então a pessoa recebe a estrutura dela de senha. Da mesma forma que você tem que assinar a carteira, que você tem que pegar o atestado de admissão, você lembra que você tem que gerar e-mail e o e-mail depende, alguns cartórios têm um e-mail para cada uma das pessoas, ou às vezes não precisa do e-mail, não tem problema, mas o que for definido dentro de escopo na área de tecnologia, faça isso no dia da admissão. E na hora da demissão, também já faça o desligamento e também a desconexão de qualquer vínculo na área digital por parte dos escreventes. Dentro da matriz de acesso, é para evoluir aquela ideia da RACE, para que você entenda, estratifique isso, esse mapeamento, até o seu sistema tem. Tá? Seu sistema, já você pedir para a área de TI, eles vão te passar quais são os módulos de informação que tem. E com isso você cria a estrutura, gera no macro qual é a visibilidade ou qual é o conhecimento que eles têm que ter e faça com que reflita no acesso dele digital. Então, a tarefa de hoje que eu quero deixar para vocês é abrir esse relatório do usuário, identificar os usuários genéricos, identificar o usuário ou ex-funcionário que ainda está ativo, que isso é muito grave, bloqueia imediatamente ex-funcionário, cria logs individuais para cada um, para não usar genérico, força a troca de senha para toda a equipe, na segunda-feira de manhã na reunião de check-in. Troca a senha de e-mail, não permita a perpetuação de qualquer ato de acesso anterior. E diga para a equipe, a sua senha é a sua assinatura digital. Então, se você fizer besteira, você vai acabar respondendo pessoalmente. Você precisa ter uma formatação individualizada para cada um dos colaboradores, porque é muita responsabilidade do que a gente faz no dia a dia em cartório. Com isso, pessoal, a gente fecha mais um ciclo semanal. Na próxima semana a gente vai voltar com um ciclo de competências gerenciais e a gente vai fazer um squad desenvolvendo cada uma delas dia a dia. E vamos transformar dados em decisões estratégicas. E esse é o caminho que eu já quero partir com vocês no próximo ciclo, tá bom? Muitíssimo obrigado a vocês, obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima, pessoal.